Sejam bem-vindos ao canal Eu Sou o Tarô, bem-vindos e bem-vindas. Nesse canal eu vou fazer tiragens de tarô sobre variados temas do esporte, algumas de atualidades, algumas interativas em que vocês vão escolher uma pedrinha com algumas cartas para ter a resposta. E eu vou começar esse canal jogando sobre algo que acho que todo mundo quer saber, né? Que seria: o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de 2026? Vamos ver? Eu costumo começar com um pedaço do deck dos arcanos maiores e depois com os arcanos menores. Então vamos ver, né? O Brasil, a seleção brasileira de futebol, vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? Vamos ver. A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? Vamos ver. Eu vou ir tirando as cartas, depois eu interpreto tudo junto. A força. O eremita. O enamorado. O diabo, não é o diabo da Bíblia. O louco. O mago. Só ajeitar aqui, que são várias cartas, né? E a lua. Fundo de deck, a papisa. Tá bom. Agora eu vou ir para os arcanos menores e eu já interpreto. A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? Tarô. A seleção brasileira vencerá a Copa do Mundo de 2026? Tarô. Diga pra gente. A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? Tarô. A seleção brasileira de futebol vencerá a Copa do Mundo de 2026? Tarô. Vamos ver o que diz o tarô de Marsella. O valete de copas. 6 de paus. 4 de ouros. Valete de paus. 2 de espadas. Rei de ouros. Valete de espadas. Fundo de deck é o cavaleiro de copas. Gente, vamos por partes. Eu não vejo, sinceramente, uma indicação de título. É a marca do que foi esse ciclo para a Copa do Mundo. 3 técnicos, um caos completo, técnico interino com Fernando Diniz assumindo a seleção brasileira e também controlando o Fluminense. Então é um caos. Me parece que o Ancelotti vai conseguir controlar bem o time, vai conseguir dar uma liga.
Mas eu não tenho nada assim que eu possa dizer que é algo estruturado, bem trabalhado. É porque, de novo, o ciclo foi um caos. Eu estou gravando isso um dia depois da derrota do Brasil por 2-1 para a França, num amistoso. O Brasil está um caos, na seleção brasileira. Então, eu vou interpretar em detalhes, mas nada me parece papisa. Nada me indica que... Até porque também não tem cartas que mostrem um trabalho que está sendo feito a longo prazo, assim, um trabalho que está dando... que já está há um tempo sendo feito, que deu liga. É um trabalho que visivelmente é novo, né? Sabe? É claro que tem o peso de ter um técnico muito qualificado que é o Ancelotti, mas sinceramente não vejo assim. Entretanto, vamos olhar com calma. Começa com a força o jogo, com o valete de copas. O time vai ser esforçado. Isso primeiro. O time vai ser esforçado. Pode ser até que cheguem boas notícias, notícias agradáveis. Eu acredito que quem está machucado volte de lesão. Eu acredito que até encantem algumas coisas pelo empenho. Eu não vejo o time sendo brilhante, mas... Desculpa. Eu acredito que o time encante. Não assim uma coisa, meu Deus, como encanta, mas... vai ter um trabalho sólido dentro da Copa do Mundo. Eu não vou dizer sólido, mas é esforçado. Os jogadores vão se distanciar um pouco do mundo para trabalhar nessa Copa do Mundo, ao contrário do que foi nas outras. Eu acredito que isso seja a marca do Ancelotti. Ele vai conseguir convencer o grupo a se isolar um tempo para fazer o trabalho. 6 de paus é representado em alguns tarôs como um cavaleiro voltando da guerra, coroado com os louros da vitória. Essa carta aqui. Isso pode ser bom sinal. Não quer dizer que o Brasil vai voltar coroado, não quer dizer isso, mas pelo menos começa a Copa com uma sensação. Em algum momento vai dar a sensação de que o Brasil pode sim voltar coroado, ou com a taça, podemos dizer assim. Vai dar uma boa sensação, porque vai ter empenho. Se não é brilhante, pelo menos vai ter empenho, vai ter, sabe, o enamorado. Eu acredito que o povo brasileiro se apaixone pela seleção nessa Copa. Eu não acho que vai ser brilhante, mas vai se apaixonar, vai ter dúvida, sim, porque namorado é uma carta de talvez, é de dúvida. E embaixo tem o 4 de ouros, é uma carta de um apego, talvez eu vejo assim, com a dificuldade, assim, com a precariedade do trabalho até aqui, eu acredito que o povo brasileiro se apegue mais à seleção nessa Copa, talvez do que foi nas outras. Aquele negócio, como vai ser um time que vai estar esforçado, é o que está aparecendo no tarô. Eu acredito que o povo brasileiro se apegue a isso. Reconheça que, embora não seja ainda um time brilhante, ele é esforçado, então isso tende a encantar um pouco. E de novo, me parece que vai ter bons momentos. Valete de copas, 6 de paus. Vai ter bons momentos, isso pode encantar o povo. Essa parte eu coloco mais para os primeiros jogos, viu? Um pouco antes da Copa, primeiros jogos. Talvez ele venha... Eu sei que Iraque não é grande coisa, mas talvez venha a ganhar bem do Iraque naquele amistoso pré-Copa. Isso pode dar uma tranquilizada. Assim, dentro da Copa tende a ser um trabalho estável. Estável porque tem um 4 de ouros. Aí já começa um pouco mais pesado o diabo. Não é o diabo da Bíblia, mas é uma energia pesada, assim, de posse, obsessão, sabe? Me veio na cabeça que o Ancelotti vai ser bem teimoso em alguns momentos. E ele pode meter os pés pelas mãos, como se fala. Me parece isso.
Eu poderia dizer, mas para metade das datas da Copa, porque está na metade do jogo, né? Eu acredito que alguém vai ser muito teimoso. Eu poderia pensar no Ancelotti, né? Não teria... Quem poderia ser teimoso e ter efeito sobre o time? Mais um Ancelotti, né? Até porque tem um valete de pausa embaixo, alguma infantilidade. A gente tem que considerar também que é a primeira vez que o Ancelotti trabalha com uma seleção. Então, pode ser que ele cometa erros que, né, se já trabalhasse há muitos anos com seleção, não cometeria. Olha, esse valete de paus, gente, eu vou fazer um jogo sobre se o Neymar vai ou não para a Copa, mas me parece o valete de paus. Me parece que em algum momento ele vai ceder à pressão popular, em alguma coisa. Valete de paus é uma infantilidade, mas também é aquele ímpeto, sabe? Ainda mais com o diabo em cima. Há uma teimosia, mas eu acho que não vejo, apesar da teimosia do Ancelotti, eu não vejo o povo brasileiro irritado com isso. Eu não vejo o povo brasileiro irritado. Mas é aquele negócio, há uma certa falta de experiência, vamos dizer assim, com seleção. Por mais que ele seja multicampeão em Champions, etc., há uma falta de experiência. Ele pode tomar decisões um tanto precipitadas que podem ser arriscadas em Copa. Isso eu vejo mais por meio da Copa, o que eu chutaria aquela fase antes de oitavas, talvez oitavas. O louco logo na sequência. O louco com 2 de espadas, gente, louco, como a carta sugere, eu diria que a seleção vai tomar atitudes, não estou falando exatamente do Ancelotti, mas eu vejo a seleção nesse momento tomando atitudes imprudentes. Talvez se lançando muito ao ataque, sem responsabilidade assim de tática, que convenhamos, é a cara de uma seleção que teve um ciclo caótico, né? É a cara. E o 2 de espadas, a seleção não vai ver os próprios erros na Copa. Não vai ver. O 2 de espadas em alguns tarôs aparece com uma moça com os olhos vendados e 2 espadas assim cruzadas na frente. Ou seja, a pessoa não quer ver. Não quer ver. E no caso eu acredito que a seleção como um todo não vai ver a própria loucura na forma de jogar. E nisso entra também a força. Eu vejo a seleção com vontade. Eles vão ter muita força de vontade, mas beira o imprudente. Valete de paus, o diabo, o louco, e aí junta a força. Eu vejo uma imprudência. E não vai ser capaz de reconhecer sinais claros de que não está sendo um trabalho naquele momento, ou pelo menos jogar naquele momento. Onde poderia ser isso? Em qual fase? Oitavas, talvez quartas. Se o Brasil chegar lá. Eu vejo com alguma chance de o Brasil chegar às oitavas e quartas. Eu vejo com chance. Mas aqui eu acho que é uma ruptura. Talvez até passe, contudo. Depois tem o mago. O mago é uma carta de alguém, de um começo de jornada, né? O louco é o começo da jornada, o mago vem logo depois, é o comecinho, é o trabalho que começou a ser feito agora, né? Eu até posso atribuir ao Ancelotti o mago. Até porque tem o rei de ouros embaixo, um rei assim que dá uma estabilidade. Eu acho que se nesse momento o Brasil já tivesse sido eliminado, vai ter a figura do Ancelotti, eu diria que vai acalmar os ânimos. Ou se, enfim, se ele ainda estiver jogando na Copa, o Brasil, caso não tenha sido eliminado, eu acredito que ele consiga segurar as rédeas. Embora não consigam ver claramente os erros, ele vai conseguir segurar as rédeas com a experiência dele. É um rei sentado num trono. Ouros é uma parte material assim, de estabilidade.
O Mago tem uma malícia, é alguém muito experimentado, embora não tenha experiência em seleção. Eu já vou falar mais ou menos outros detalhes assim, de fase, etc. Em que pode estar. Mas aqui eu vejo, se o Brasil não for eliminado aqui, que existe uma chance de não ser, eu vejo como a possibilidade de o Ancelotti controlando as rédeas. Aqui já puxaria mais para as quartas, sendo muito otimista para quase semifinal, vamos dizer assim. O jogo termina com a Lua. A Lua, veja, ela não é uma carta estável. A Lua muda de fase toda hora, como a nossa Lua muda. Então, há uma incerteza. Eu acredito que depois da Copa vai ter uma incerteza quanto à seleção. Eu fiz esse jogo uns meses atrás e o resultado era um pouco melhor. Eu acho que não digo que deu uma trincada no trabalho do Ancelotti, mas ele não tem tido, infelizmente, bons resultados ainda. Pode ser o time, etc. Então, eu acho que vai chover críticas, né? Tem a Lua. Isso ao final da Copa. Sem chance de eu ver o Brasil campeão aqui. Isso é... Embaixo tem o valete de espadas. Aí eu posso atribuir duas coisas. Ou o Ancelotti vai fazer para 2030, que ele fechou o contrato, né? Um trabalho muito mais assim, aprofundado, que ele vai ter mais tempo. Ou então eu vejo até a CBF, quem sabe, indo atrás de outro técnico. Vamos ver o fundo de deck para ter uma dica. A Papisa. Muita coisa não dita, vai ter bastidores que provavelmente a gente não vai saber. Muita coisa não dita. Vai mexer com a emoção do público. A Papisa é uma carta emocional, também é uma carta de começo de ciclo. É um ciclo, visivelmente é uma Copa um tanto caótica, viu? Se o Brasil passar das quartas, chegar às quartas, passar delas, eu vejo que pode se estabilizar, mas tende a perder logo na sequência. A carta da Lua não é uma boa carta para futebol, né? Para esporte. Embora tenha muita emoção, talvez o Brasil até perca num jogo que emocione muito o público, assim, não por jogar bem, mas que passe perto de ganhar, como infelizmente tem sido as Copas do Brasil, né? Parece que ele vai ganhar em algum momento e perde um jogo que estava ganho. Cavaleiro de Copas, olha, apesar dos pesares, eu vejo boas notícias vindo da Copa, assim, vai ter coisa que a gente vai poder aproveitar. Talvez uma boa notícia assim para jogadores que venham a vestir a camisa da seleção na Copa seguinte, vai ter boas notícias. Talvez mostre uma boa cara para começar um novo trabalho para 2030. Eu acredito que tende a emocionar o pessoal, não vai ser uma terra arrasada, não é que o pessoal não vai gostar de ver a seleção, vai ter as suas fragilidades, não tem como escapar disso, mas tende a encantar em dados momentos, tende a encantar. Se eu fosse chutar agora, chutar assim a partir do que eu vejo com chance razoável de ir para as quartas de final. Como, aliás, geralmente o Brasil nas últimas Copas perdeu nas quartas, né? Vou colocar oitavas, quartas, eu não sei se ganha as quartas, pode até ganhar. Aqui eu vejo, se ele ganhar as quartas, há uma chance de ele ir para a final. Eu vejo com chance. O Ancelotti vai conseguir domar a situação, e se ele passar pelas quartas, ele perde na final. Infelizmente. É isso, gente, é isso que eu vejo. Sugestão de tema é só me avisar. E fiquem à vontade para fazer os comentários. Tá certo? Tenham um bom dia, uma boa noite.